Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre e esse é mais um vídeo para o canal Assunto de Prof. No vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre essa questão da sexualidade. Eu não vou tratar aqui sobre conteúdos da sociologia referentes a isso, né? Gênero, sexualidade, mas sim vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, sendo um professor gay, né? E aí eu quero começar explicando o título do vídeo. Bem, na minha primeira turma no estado, foi uma turma da EJA no ano de 2018, acho que foi lá pela terceira ou quarta semana de aula, que um aluno veio conversar comigo e me contou que falou para a mãe dele que tinha um professor gay, se referindo a mim, né? E eu achei engraçado, achei curioso, né? Assim, por que que o aluno tá me falando isso, né? Mas depois eu percebi que ele estava assim querendo mostrar para mim que esse não era um problema, né? Que ele tinha, que ele era tranquilo em relação a isso, e também querendo começar a conversar sobre essas questões comigo, né? Então, assim, já digo de cara para vocês que esse é um assunto que gera curiosidade do aluno, né? Até lembrei de uma coisa que quando eu mandei o meu primeiro vídeo do canal para um outro aluno dessa mesma turma da EJA, né, um aluno muito querido que a gente conversa bastante, ele me disse assim: Olha, professor, o teu vídeo está bem legal, parabéns, continua fazendo aí, só que logo nos primeiros minutos dá para perceber que você é gay. E você tem que falar sobre isso, né? Você tem que deixar isso explícito logo de cara. Então, assim, veja como os alunos eles têm uma certa fixação por isso, né? Então, assim, eu começo a ligar os pontos, né? E eu percebo, então, que às vezes esse aluno ele nunca teve um professor gay. Ou eu fico me perguntando assim, quem são as referências, né, do público LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, intersexuais, né? Qual é a referência desse público que o aluno tem? Pela reação deles, muitas vezes o aluno então nunca teve um professor LGBTI, né? E eu às vezes acabo sendo o primeiro professor gay desse aluno. Mas então, quando eu chego na sala, no primeiro dia, né, eu não chego para a turma falando assim: Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre, de Sociologia, e eu sou gay. Não é assim que acontece, né, gente? Mas de onde que vem, de onde que surge, né, essas questões, assim, para mim? Bem, na verdade isso surge pela forma como eu falo e como eu me expresso dentro da sala de aula. Então é como se o aluno tivesse uma expectativa daquele professor homem que está chegando ali, né? Então esse professor homem ele vai falar de uma forma, ele vai agir de uma forma. E aí eu começo a aula, começo a me explicar, né? Começo a dizer para eles como é que a gente vai conduzir as nossas aulas e aquela expectativa vai assim se frustrando de certa forma, né? E aí que começam os cochichos, né? Os boatos. Depois os alunos vão lá se perguntar: será que esse professor é gay, né? Eu sei que você faz isso, tá, aluno? Mas e aí, gente? Vocês podem até me perguntar assim, tá, mas não seria melhor você controlar isso? Olha, eu vou dizer pra vocês, se eu quisesse, eu poderia sim controlar a forma como eu falo, controlar a forma como eu me expresso, mas eu pergunto pra você, por que que eu preciso fazer isso? Qual que é uma justificativa aí boa, um argumento bom para eu ficar fazendo isso? Aliás, eu acho que se eu tivesse que ficar me preocupando com isso, eu não iria conseguir dar uma boa aula para minha turma. Sabe, essa não é mais uma preocupação que eu tenho comigo. Eu já tive esse tipo de preocupação, inclusive quando eu estudava, né? Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que eu não gostava de fazer perguntas em sala, assim, na frente de todo mundo, justamente por medo de alguém me expor ali, né? Fazer algum tipo de piada com a forma que eu falo. Então, assim, eu acabei me cerceando, né? Só que isso daí já passou, né? Essa fase pra mim já passou, por conta de muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Porque todo mundo aí que é LGBTI uma hora tem que enfrentar esse tipo de preconceito e tem que se entender, né? E aí, quando eu olho, inclusive, para esse meu passado, para esse Alexandre lá do ensino médio, envergonhado, e comparo com o Alexandre de hoje, que está dentro da sala de aula, está dando a sua aula, está conversando com o aluno, está chamando atenção, está gritando, eu percebo uma transformação muito grande na minha vida, né? Olha, nunca aconteceu comigo, de algum aluno, logo na primeira aula,
levantar a mão e perguntar assim, professor, você é gay? Isso nunca aconteceu. Então, assim, os alunos eles podem até ficar cheios dessas suposições aí, mas comigo, né, nunca houve esse tipo de coisa. Até porque eu acho que isso é uma forma, inclusive, de desrespeito, né? Você está querendo colocar o professor ali numa situação constrangedora. Mas as experiências que eu tive foi de isso nunca aconteceu e eu acho que é um certo respeito por parte do aluno com a pessoa que está ali na frente, né? Conversando com ele, né? Que está sendo ali o professor. E assim, para dizer para vocês, eu nunca tive nenhum tipo de experiência homofóbica dentro de sala, tá? Os alunos, por mais que eles tenham essa expectativa em relação àquele cara que chega ali, a forma como eles lidam com a frustração disso, para mim, foi sempre muito positiva. Os alunos, eles vêm mais por esse lado da curiosidade, né? E por mais que eles não perguntem logo de cara, né, para mim se eu sou gay, conforme o tempo vai passando, conforme a convivência vai acontecendo ali com alguns alunos, alguns sim acabam criando uma intimidade, uma certa coragem, eu acho, para perguntar esse tipo de coisa para mim. E aí a gente conversa normalmente, né? Eu vejo que os alunos, então, eles têm uma curiosidade e comigo sempre reagiram de uma forma muito tranquila, muito positiva. E eu acho que eu até tenho uma explicação para isso. Bem, a forma como eu lido com os alunos, assim, eu gosto bastante de conhecer eles, né? De saber quem eles são, saber do que eles gostam. Eu demonstro esse interesse, né? E eu realmente gosto disso. Acho que essa é uma das partes mais incríveis de você ser professor. Você ter ali 35 alunos na tua frente e cada um com o seu jeito, cada um com os seus gostos, né? Cada um com os seus problemas. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema desse tipo, né, por parte de algum aluno. Na verdade, pensando melhor, assim, tem uma história, assim, de um aluno que eu acho que ele se incomodou um pouco com a forma como eu falava, e aí eu tive que lidar com uma situação meio inusitada na frente de toda a turma. Mas eu não vou contar pra vocês nesse vídeo, vamos deixar para algum outro vídeo, tá? Né? E além dessa preocupação que eu tenho com o aluno, eu acho que nós que somos professores LGBTI, a gente tem que ter mais ainda, por conta de todo o preconceito que recai sobre nós, né? Por conta de todas as referências negativas que os alunos têm sobre essa população LGBTI, eles são doentes, são pecadores, eles são promíscuos, né? Por conta de todas essas referências ruins e negativas que os alunos têm, muitas vezes, alunos e pais e colegas, inclusive, de escola, nós, professores LGBTI, a gente tem que estar sempre firmando a nossa postura de professor e de professora. Como assim? Olha, desde o primeiro dia de aula, a gente tem que mostrar para o aluno para o que a gente veio, sabe? Qual que é a nossa missão ali, qual que é o nosso objetivo, o que a gente tem para aprender, o que a gente tem para ensinar, como é que a gente vai levar, como é que a gente vai conduzir nossas aulas, né, e o ano inteiro. Então, a partir do momento que você traz essa mensagem com firmeza para o aluno, com segurança, com seriedade, é como se a sua sexualidade, a sua orientação a sua sexualidade, né, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, elas não são colocadas num primeiro plano, tá? Quando a gente mostra os nossos objetivos, o aluno entende que, tá, aquele cara que tá ali, ele é gay, mas o que ele tá fazendo aqui, ele vai dar aula, tá? Ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Então, eu tenho percebido isso, que os alunos, quando eles percebem esse recado, quando eles entendem essa mensagem, a sua sexualidade não vai ficar sendo colocada em xeque ali, né? Então, assim, além de você ter essa postura de professor, para você assim não ter certos problemas referentes a essa questão de homofobia, de preconceito, você também tem que se aceitar, né? Aceitar como você fala, aceitar como você é, porque quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir conduzir a sua aula e a sua atuação ali de uma maneira muito mais tranquila e de uma maneira muito mais confiante, tá? E o aluno ele vai olhar para você com uma certa curiosidade, né? Porque às vezes você é o primeiro professor gay que ele teve, mas isso não vai ser algo negativo. Você pode transformar essa curiosidade em algo positivo. E eu tive uma prova muito forte disso, né? De como essa postura de professor ela é importante, quando eu estava também nessa turma da EJA, que eu tenho que fazer um vídeo só falando sobre essa turma, inclusive um beijo para todos vocês, meus alunos e minhas alunas da EJA, minha primeira turma, que está aqui no meu coração.
Quando eu estava dando essa aula em 2018, né, com a EJA, teve um aluno que chegou, um aluno novo, depois de umas 3 semanas, 3, 4 semanas. Ele era um cara alto, forte, acho que ele era professor de alguma luta marcial aí. Um cara gaúcho, simpático, bem falante. Ele sentou na primeira fileira e eu tava lá passando a matéria no quadro, de costas. E aí ele foi fazer uma pergunta para mim, né? Ele falou assim: professor, será que o senhor sabe, né? E quando eu ouvi um cara daquele tamanho, né, se dirigindo a mim, como senhor, né? Eu que tinha 23 anos na época, eu gay, falando do jeito como eu falo, me expressando do jeito que eu mais me sinto confortável, e eu sou magrinho também, né? Quem me conhece sabe. Quando eu vi um cara daquele tamanho me chamando de senhor, cara, eu percebi que essa profissão, ela é foda. E que a nossa sexualidade, ela não é um impedimento pra gente dar aula. Eu não estou falando que não existe preconceito, né, que não existe LGBTI-fobia contra o professor. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Mas só que eu acredito que a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, ela não é um empecilho para a gente dar as nossas aulas, sabe? O que é um empecilho é o preconceito e a discriminação. E aí existem muitas formas da gente lidar com isso, né? Inclusive, eu não acredito que as maiores discriminações que acontecem na escola, elas não vêm da parte dos alunos. Elas vêm mais da parte de outros professores, dos nossos colegas, né? Ou da equipe pedagógica, ou da equipe da direção, sabe? Porque os alunos, eu acredito, né? Pelo menos a minha experiência que eu tive, que eles estão muito mais tranquilos em relação a essa questão da diversidade. Então, assim, eu não vou ficar me controlando a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, porque a escola, ela é um lugar da diversidade. Começa por aí. Então, eu não vou ter que fazer o meu comportamento, né, tornar o meu comportamento um padrão hétero, né, normatizado, para agradar quem? Eu não vou agradar ninguém com isso. Eu só vou cumprir com uma expectativa de um aluno ali, mas às vezes eu não vou nem conseguir dar a minha aula da maneira como eu quero dar. Então, assim, esse é um vídeo, vamos conversar mais sobre isso. Você tem algum tema que você quer que eu fale sobre a escola? Você já passou por uma situação difícil? Eu quero fazer um vídeo de quando esse aluno, eu tive que lidar, né, com um aluno que não gostava muito da forma como eu falava. E também eu quero contar pra vocês um dia que eu fui pra escola com as unhas pintadas. Porque sim, nós, professores LGBTI, a gente causa, tá? A gente causa, o nosso corpo é político e a gente causa reflexão em vocês aí de muitas formas, tá? Não só com a nossa voz, né? Não só com o que a gente tem para ensinar para vocês, mas a partir de muitas outras formas. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha com aquele amigo seu LGBTI, compartilha com o seu professor. E aí a gente pode continuar as nossas conversas. Não deixem de se inscrever no canal. Beleza, galera? Um abraço e um beijo especial a todos os meus alunos e a todas as minhas alunas que sempre me trataram muito bem. Eu agradeço, vocês estão no meu coração. Tchau, gente!